Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Winter CMS e nesse vídeo a gente vai continuar o nosso último vídeo, dessa vez adicionando opções àquele componente que a gente criou. Então nós criamos um componente simples, né, para exibir categorias e agora vamos colocar algumas opções lá. Uma, por exemplo, para escolher quantidade de resultados que vão estar aparecendo e de repente uma para ordenação também, tá? Assim como o outro vídeo, eu já fiz o código, então eu vou explicar para vocês e a gente vai seguindo a partir disso, tá bom? Bom, o nosso trabalho ele vai acontecer todo dentro do nosso arquivo categorias.php, que fica dentro do nosso componente. Então, indo desde o básico, a gente vai em plugins, Zmark, que é o nosso criador de plugins, né? Content, que é o plugin que a gente criou de conteúdo. Aí a pasta Components, categorias, que é aquele que a gente criou para mostrar as categorias. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai criar uma função para definir as propriedades que a gente quer. Então, a função ela se chama define properties e aqui a gente vai ter um return de um array, tá? O que vai ter nesse array? Cada uma das opções que eu vou querer colocar dentro do meu componente. A primeira opção que eu vou ter é o results, que vai ser a quantidade de registro que a gente tem. Então eu vou colocar o results, vou colocar um novo array aqui dentro e aqui eu vou passar algumas informações para esse campo, né? Primeira delas, o título ou o title, né? Tem que estar em inglês. E aqui é como eu vou enxergar isso na hora que eu for escolher as opções lá no meu componente. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu coloquei em português, número de categorias, uma descrição, quantas categorias você quer exibir. Default, aqui é qual é a opção que já vai vir pré-selecionada, tá? Na nossa lógica, eu fiz que se tiver zero, ele vai exibir todos. Então, o zero é a mesma coisa que todos. Mas eu poderia colocar aqui para já exibir, por exemplo, 9, 10, 1, tanto faz. Vocês definem o que vocês querem como default, tá? Uh, esse array aqui de opções, ele também me permite fazer uma validação. Então aqui eu fiz uma validação para exibir só números, porque eu só quero que a pessoa possa digitar um número aqui nesse campo. E qual é a mensagem caso a pessoa não passe nessa validação? Então apenas números são permitidos. Então aqui na nossa opção results, a gente tem um título, uma descrição e uma validação com a mensagem. Até aqui tranquilo. O nosso segundo campo é o sort order. Aqui a gente vai fazer as ordenações. Então eu tenho um título, uma descrição. Diferente do de cima, aqui eu tenho um type. Por quê? Porque eu quero que seja um drop-down, eu quero que a pessoa selecione entre uma lista de opções. E o meu valor default aqui vai ser título ascendente, tá? Então até aqui a gente já tem essa primeira parte dos campos definido. O primeiro results, o segundo é o sort order, cada um com suas respectivas configurações. O campo results, como ele é um campo normal de texto, a pessoa vai digitar um valor, esse campo ele já funciona automático a partir do momento que eu fiz isso aqui. Claro que ele ainda não vai fazer o filtro, ele ainda não vai fazer a parte da query em si, isso eu vou mostrar aqui um pouco mais para baixo, mas ele sozinho já vai estar aparecendo lá no nosso componente. Mas o sort order não. O sort order, como a gente definiu que ele é um dropdown, eu preciso de uma outra função, que é essa aqui embaixo, o get sort order options, onde eu vou ter um outro return de um novo array que eu vou passar as opções para ele. Então aqui o que é importante para essa função? Primeiro, eu vou sempre usar esse formato de nome, tá? Get, aí o nome que a gente colocou aqui em cima, né, no nosso campo, e options, com essa organização de letras minúsculas e maiúsculas. Começa com get minúsculo, daí o sort, o S fica maiúsculo, o O maiúsculo e o options do O maiúsculo também. Perfeito. O que eu fiz aqui nesse array? Primeiro, na parte daqui do array, eu coloquei os valores que a gente vai fazer os nossos filtros. Poderia ser qualquer coluna, tá? Aqui eu escolhi o título e eu escolhi o ID. Então, eu coloquei título ascendente, título descendente, ID ascendente e título descendente. Então, na esquerda é o valor normal e na direita é o texto como as pessoas vão ver, tá? Então aqui vocês poderiam colocar por data, poderiam colocar por qualquer coisa. Para simplificar, vamos fazer só por título e por ordem de cadastro. Bom, com isso eu já consigo fazer o meu sort order também aparecer da forma correta. Agora a gente vai fazer os filtros, a parte do código mesmo para pegar quando as pessoas selecionar uma determinada opção, ele modificar os resultados. E para isso a gente vai na nossa função que a gente já tinha, que é a load categorias, onde antes a gente fazia uma consulta para pegar todas as categorias, a gente devolvia isso com return lá para o nosso código. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar a nossa consulta original, o categorias all, dentro de uma variável query. Pode ser qualquer outra variável, mas aqui, por exemplo, vai ser query, tá? E depois a gente vai começar a filtrar campo a campo, né, daquelas opções que a gente criou aqui em cima. Começando pela parte de ordenação.
Então, o que que eu fiz? Eu salvei numa variável sort, eu peguei a propriedade sort order, então ele vai vir aqui nas nossas propriedades, ele vai pegar essas opções aqui, a opção selecionada, no caso, né, que eu tiver marcado, ele vai trazer para cá essa propriedade selecionada. Eu vou fazer um explode pelo espaço, ou seja, eu quero separar num array a parte da esquerda e a parte da direita aqui do valor. Então, title vai ser uma parte do meu array, ask vai ser outra parte, ou desk, ou id, ask, enfim. Né? A parte da esquerda vira uma parte do array, a parte da direita vira outra. Tá? Salvo isso também numa variável. Perfeito. Fiz a minha separação. Para que eu estou fazendo isso? Para eu poder organizar como eu vou fazer o meu sort do resultado. Então, se no meu novo array do explode for igual a ask, eu quero fazer um filtro para sort by, pegando o valor original, que seria title ou id no meu caso. Se não, eu quero fazer um sort by desk. Então, o Laravel, eu tenho essas opções de fazer o sort by e ele automaticamente vai colocar o ask, é o padrão, ou eu posso fazer o sort by desk, que ele automaticamente faz com o desk. Isso aqui é uma forma de tu fazer uma ordenação dos resultados que tu já tem, tá? Eu não estou fazendo um filtro como um where, por exemplo, onde eu vou limitar. Aqui eu vou pegar os resultados que eu já tenho e só vou reorganizar eles. Então, eu estou usando esse formato aqui, onde eu salvo de novo em cima da minha variável query o novo filtro, né, a nova identificação de resultados que a gente montou. Então, só para reforçar, eu pego a propriedade selecionada do sort order, explodo ela transformando num array, identifico se é um ask ou não. Se for ask, eu uso sort by, se não, eu uso sort by desk e pego qual é o valor que eu quero fazer esse filtro, se é title, se é id ou o que for, tá? Bom, com isso a gente já fez a parte da ordenação. Agora vamos fazer a parte de seleção de resultados, né? A quantidade de resultados que vão ser exibidas. E isso vem nesse segundo if aqui. Então, se a propriedade results, ou seja, se este campo aqui, quando for selecionado, for maior do que zero, eu quero pegar, né, um take, essa quantidade de resultados. É a mesma coisa que tu usaria, por exemplo, para fazer uma consulta com limit. Só que aqui eu estou tirando de uma consulta já existente, né, e não fazendo uma nova consulta. Então, se eu tiver essa propriedade e ela for maior que zero, eu vou entrar aqui, vou remover um pedaço dela, né, tirar um pedaço dela, salvo na variável query de novo, e aí eu dou um retorno com ela. Tá? Então pode ser um pouquinho confuso porque envolve um pouquinho mais de código PHP, né? Para aqueles que não entendem muito do Laravel, pode ficar um pouquinho confuso, mas basicamente a gente pega todos os resultados, pega o resultado da sort order, aí faz um trabalho de controle, né? Uma parte de adaptação desse resultado para poder trabalhar com ele, separação entre o nome da coluna e a ordem que eu quero, se é desk ou ask, né? E com isso a gente monta a nossa lógica, sort by ou sort by desk, e a mesma coisa com a propriedade de results, se for maior do que zero, a gente pega um pedaço fazendo um filtro. Então, é basicamente isso que a gente tem de PHP para trabalhar, gente. A parte do definir a propriedade, onde eu vou sempre dar um retorno num array e aqui eu vou pegar arrays individuais para cada uma das propriedades que eu quero. Então, results, eu vou passar todas as opções, sort order, eu vou passar todas as opções. Como sort order é um drop-down, eu preciso de uma outra função para passar quais são as opções que eu vou passar para ele. E aí depois, na minha função realmente, onde eu faço a consulta PHP, eu vou tratar cada uma dessas opções. Isso poderia ter sido feito para qualquer tipo de opção, com qualquer tipo de consulta. O que vai mudar aqui, vocês sempre vão usar esse mesmo formato, né? Lembrando que com o ThisProperty eu pego o resultado, né, do que a pessoa escreveu ou selecionou, e aí eu trato isso da forma que eu achar melhor. Eu vou fazer meu if, eu vou fazer minha consulta da forma que eu quiser, e aí depois eu só tenho que dar um return nesses meus resultados, tá? Agora eu vou mostrar para vocês no site como ficou. Bom, como eu não mudei a parte do HTML lá no nosso default.html, eu não preciso me preocupar com a exibição que eu tenho aqui. Caso eu tivesse mexido nesse HTML, o ideal seria eu remover ele e colocar de novo o componente para tirar o fork, né? Porque aqui a gente está com a opção de exibir o HTML. Se eu tivesse deixado o componente normal, como ele vem original, por exemplo assim, deixa eu pegar aqui. Se eu tivesse deixado ele nesse formato aqui, eu não teria problema, porque daí ele adapta o HTML. Como eu fiz assim, eu tenho que sempre tomar cuidado caso o HTML do default for mudado. Não é o nosso caso aqui. Deixa eu tirar o que eu adicionei. Bom, o que eu quero mostrar para vocês. Quando eu clicar aqui no nosso componente que a gente já tinha na página, eu vou automaticamente ver
algumas opções que a gente adicionou lá. O número de categorias, e aqui eu tenho a descrição que eu coloquei lá, né? As opçõezinhas, todas aquelas que a gente colocou no nosso array, e o ordem com aqueles campos que eu tenho. Então aqui eu posso selecionar, por exemplo, duas opções e colocar o título ascendente, e quando eu olho no meu site, eu já tenho duas opções e eles estão em ordem alfabética. Eu poderia mudar para botar três opções e colocar por ordem de cadastro descendente, por exemplo. Vamos salvar, atualizar a página e ele vai mudar aqui. Então ele já funciona automático, é bem tranquilo, e a parte de validação que a gente tinha feito antes, se eu tentar digitar alguma coisa aqui que não seja um número, ele vai me dar o erro. Eu provavelmente estraguei alguma coisa enquanto estava mostrando para vocês. Deixa eu ver o que eu fiz. Tá, o que aconteceu é o seguinte: se eu mandar salvar, por exemplo, Ctrl S, aqui ele vai dar a mensagem de que salvou, só que por baixo dela está a mensagem de erro. Agora, se eu simplesmente digitar alguma coisa aqui que não seja um número e eu clicar fora sem salvar, aí sim, ele não deixa eu clicar fora. Ele não deixa eu sair daqui enquanto eu não arrumar, tá? Ele vai ficar dando a mensagem. Então, para arrumar, eu tenho que vir aqui, colocar um valor aceitado, que possa ser colocado, e aí sim ele deixa eu sair e, consequentemente, salvar. Eu tinha esquecido que se eu tentar salvar direto, ele aceita salvar, só que ele não vai dar erro, tá? Ele vai salvar, só que ele vai manter o valor anterior que tinha aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou colocar qualquer coisa, vou salvar, vou atualizar a página, porque senão eu não consigo clicar fora, né? Vou voltar aqui e ó, ele continua com o meu 2. Então ele salva, ele vai aceitar, só que ele vai ignorar completamente esse campo porque ele não passou da validação. Então ele não é salvo, tá? Então só para vocês já saberem que isso existe. E com isso nós aprendemos a criar nossas opções no componente, né? Obrigado por acompanhar. Não esquece de dar o feedback nos comentários. Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouquinho confuso porque tinha bastante PHP, então para aqueles que não dominam Laravel pode ficar um pouquinho esquisito mesmo. Mas no geral ele é simples, mas essa parte realmente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento de Laravel para conseguir fazer as queries e as funções e tudo mais. Se gostaram, não esqueçam de dar um like e, se possível, se inscreve no canal para não perder o restante da nossa série de Winter CMS. Vejo vocês no próximo vídeo, obrigado por assistir e até logo.